Israel acabou de explodir o maior túnel de terror do Hezbollah no Líbano, construído e financiado pelo Irã. Décadas de trabalho que desapareceram em segundos. O império subterrâneo do Irã literalmente acabou de desmoronar. Bem-vindos de volta, vamos direto ao assunto. Na terça-feira, 28 de abril, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em um vídeo no X, anunciou que hoje nós explodimos um enorme túnel de terror do Hezbollah. Estamos destruindo a infraestrutura de terror deles. Estamos matando muitas dezenas de seus terroristas e ainda não terminamos. Ao mesmo tempo, a IDF divulgou seu comunicado oficial sobre o que encontraram e o que destruíram. Localização: a vila de Qantara, no sudeste do Líbano, onde a 36ª Divisão tem conduzido operações terrestres. Tamanho: o sistema de túneis se estende por mais de 2 quilômetros ao longo de 2 eixos separados. Um eixo tem cerca de 800 metros de comprimento. O segundo tem 1,2 quilômetros de comprimento. Profundidade: os túneis atingem profundidades de até 25 metros abaixo da terra. Isso equivale a cerca de 8 andares para baixo. Direto na rocha de granito. Não é terra fofa, é rocha maciça. Poços de acesso: existem 30 poços que levam à rede de túneis. 30 pontos de entrada separados, distribuídos pela área para que os combatentes do Hezbollah pudessem entrar e sair em vários locais sem se aglomerarem em um único ponto de estrangulamento. Alojamentos: dentro dos túneis, os soldados da IDF encontraram 30 aposentos, espaços de bunker onde os combatentes do Hezbollah podiam comer, dormir e esperar entre as operações. Este não era apenas um túnel de armazenamento, era uma base militar subterrânea. Armas: um grande arsenal de armas espalhado pelos túneis. Combinado com as áreas de alojamento, este era um complexo militar subterrâneo completo e totalmente funcional. Quem construiu? A IDF declarou explicitamente: o Irã projetou, patrocinou e pagou por este túnel. Ele foi construído ao longo de quase uma década, construído para um único propósito: enviar a Força Radwan, a elite do Hezbollah, através da fronteira para Israel para atacar as comunidades israelenses. Como Israel o destruiu? 450 toneladas de explosivos, em uma demolição controlada que a IDF filmou e cujas imagens foram divulgadas. O túnel de Qantara é descrito como a rota subterrânea mais significativa encontrada até agora no Líbano. Isso significa que este é o maior até o momento, mas não é necessariamente o único. Então, Netanyahu acrescentou: a IDF está operando ao sul do Litani, ao norte do Litani e no Vale do Bekaa, no norte do Líbano. A destruição do túnel não é uma operação isolada. É apenas uma parte de uma campanha sistemática que está acontecendo em todo o Líbano simultaneamente. Vamos falar sobre para quem este túnel foi construído. A Força Radwan. A Força Radwan é a unidade de operações especiais de elite do Hezbollah, os combatentes mais bem treinados e mais capazes. Eles foram criados com uma única missão em mente: incursões através da fronteira para dentro de Israel. Todo o foco do seu treinamento e equipamento era entrar no norte de Israel em alta velocidade, sobrepujar as defesas locais e atacar comunidades israelenses, kibbutzim, cidades e bases militares antes que Israel pudesse responder. Soa familiar? O 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas às comunidades israelenses no sul. Esse foi o modelo. E a Força Radwan estava sendo preparada, treinada e equipada para fazer exatamente a mesma coisa no norte. A rede de túneis de Qantara era uma peça fundamental desse plano. Foi assim que os militares da IDF a descreveram. Os túneis foram projetados com o propósito de atacar comunidades israelenses ao longo da fronteira. O tenente-coronel H da IDF, descrito como um especialista que passou 2 anos explorando túneis subterrâneos no Líbano, deu uma declaração que captura perfeitamente o que os soldados da IDF encontraram lá dentro. Nós passamos por bunker após bunker, sala após sala, e em cada canto havia uma arma nos esperando. Uma sala de espera bem equipada, ou mais um túnel sinuoso. Agora, deixem-me ajudar vocês a entender a escala do investimento do Irã neste túnel.
Escavar 2 quilômetros de túnel na rocha de granito, 25 metros debaixo da terra, é extraordinariamente difícil. O granito é um dos materiais naturais mais duros do planeta. Você não pode cavar isso com paz. Você precisa de equipamento de perfuração especializado, ferramentas de corte de rocha, sistemas de ventilação de alta potência para evitar que os trabalhadores sufoquem, revestimento de concreto armado para evitar desabamentos e uma quantidade colossal de mão de obra. Tudo isso em uma zona de guerra, sob a vigilância das forças de paz da ONU, em um país que teoricamente está em paz, teve que ser feito de forma clandestina. O Hezbollah construiu este túnel ao longo de anos, escondendo a construção das forças de paz da UNIFIL, das autoridades libanesas e da vigilância israelense. A construção teria exigido equipamentos de perfuração e escavação subterrânea importados ou contrabandeados para o Líbano, concreto para reforçar as paredes e o chão, sistemas de ventilação para garantir ar respirável a 25 metros de profundidade, sistemas elétricos para iluminação, infraestrutura de comunicações para manter contato entre a superfície e as áreas de comando subterrâneas, a Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, ESC, a unidade que financia e equipa o Hezbollah, teria fornecido a expertise em engenharia, o dinheiro e, muito provavelmente, o pessoal técnico que projetou a estrutura. O custo nunca foi declarado publicamente, mas redes de túneis comparáveis do Hamas em Gaza foram estimadas em dezenas de milhões de dólares para os sistemas principais. Um túnel de 2 quilômetros na rocha de granito com 30 poços, 30 alojamentos e armazenamento de armas está no limite superior dessa faixa. Estamos falando de uma instalação que provavelmente custou ao Irã entre 20 e 50 milhões de dólares para ser construída ao longo de uma década. 2 quilômetros de túnel, 30 poços para que os combatentes da Radwan possam emergir em vários pontos simultaneamente. 30 alojamentos para que centenas de combatentes possam se organizar, esperar, comer, dormir e estar prontos para atacar a qualquer momento. Essa é uma área de preparação ofensiva enterrada debaixo da terra, especificamente projetada para ser invisível de cima e imune a ataques aéreos. O Irã gastou esse dinheiro durante anos, enquanto alegava ser um campeão da causa palestina, enquanto seus próprios cidadãos protestavam contra prateleiras vazias e dificuldades econômicas, enquanto sua moeda estava entrando em colapso. O Irã gastou dezenas de milhões de dólares em um túnel para invadir kibbutzim israelenses. E em 28 de abril de 2026, Israel gastou 450 toneladas de explosivos para destruí-lo em minutos. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez uma declaração em 28 de abril que eu quero destacar. O exército israelense foi instruído a destruir qualquer infraestrutura do Hezbollah que encontrar no sul do Líbano, exatamente como em Gaza. Esse é o modelo operacional. Em Gaza, após o 7 de outubro, a IDF entrou e destruiu sistematicamente a rede de túneis do Hamas, quilômetros e quilômetros de infraestrutura subterrânea, centenas de poços, bunkers de comando, depósitos de armas. Tudo isso destruído. Agora, Israel está fazendo o mesmo no sul do Líbano. Netanyahu confirmou isso diretamente. Ele disse que as forças da IDF estão operando ao sul do Litani, ao norte do Litani e no Vale do Bekaa, o que significa que Israel não está limitando suas operações apenas à área imediata da fronteira. Eles estão avançando mais para o norte, mais para o leste, mirando na infraestrutura mais profunda do Hezbollah. E há uma área específica. Netanyahu disse que as forças da IDF estão perto de concluir a batalha em Bint Jbeil, e que ele havia emitido instruções claras e inequívocas aos militares para continuarem expandindo o cinturão de segurança e intensificarem sua presença fortificada dentro da zona de amortecimento recém-criada. Este é o objetivo final declarado de Israel no Líbano: empurrar o Hezbollah o mais longe possível da fronteira e destruir o máximo possível de sua infraestrutura subterrânea, para que eles não consigam montar outra incursão transfronteiriça contra comunidades israelenses por anos, se não décadas.
No mesmo dia em que Netanyahu anunciou a destruição do túnel, 28 de abril, a IDF informou que um empreiteiro israelense foi morto e seu filho ficou ferido em um ataque de drone do Hezbollah no sul do Líbano. Também em 28 de abril, a IDF relatou a interceptação de um drone do Hezbollah sobre a Galileia Ocidental. O drone foi abatido antes de cruzar a fronteira do Líbano para o território israelense. A IDF estendeu as restrições de movimento e reuniões públicas até o dia 7 de maio. Esse não é o comportamento de um exército que considera o norte de Israel seguro. O Hezbollah também divulgou uma mensagem em vídeo desafiadora, tanto em árabe quanto em hebraico, prometendo frustrar os esforços de Israel para estabelecer uma zona de amortecimento sobre o que eles chamaram de ruínas das comunidades do sul do Líbano. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, tem sido o rosto público da resistência contínua do Hezbollah. Netanyahu também alertou que a vez pessoal do terrorista Naim Qassem também chegará. É claro que Qassem está na lista de alvos. Ainda no dia 28 de abril, Netanyahu fez outro anúncio que aborda um dos problemas militares mais desafiadores que Israel enfrenta neste momento. Netanyahu disse que um projeto especial está em andamento para combater os drones do Hezbollah. No linguajar militar israelense, projeto especial geralmente significa um programa classificado ou parcialmente classificado que foi autorizado no mais alto nível e está sendo acelerado. Por que isso é necessário? Aqui está o problema com os drones em um ambiente de cessar-fogo. O Hezbollah tem usado drones pequenos e baratos, semelhantes aos drones FPV usados na guerra Ucrânia-Rússia, para atacar soldados e equipamentos da IDF no sul do Líbano. Esses drones são pequenos demais e lentos demais para que os mísseis Patriot ou até mesmo o Domo de Ferro os atinjam de forma econômica. Você não dispara um interceptador do Domo de Ferro de $50 mil contra um drone de $1.000. A matemática simplesmente não fecha. A IDF precisa de um sistema especificamente projetado para abater drones pequenos e baratos a um baixo custo. Existem vários sistemas desse tipo: defesa aérea baseada em laser, interceptadores específicos para drones, contramedidas de guerra eletrônica. Mas escalar tudo isso e implantá-los no campo de batalha leva tempo e recursos. O anúncio de Netanyahu sugere que Israel está acelerando exatamente esse tipo de sistema. Dado o histórico de Israel em inovação de defesa, o próprio Domo de Ferro foi construído e implantado de forma incrivelmente rápida, quando existiu vontade política e financiamento. Um sistema anti-drone dedicado poderia estar operacional em questão de meses. O empreiteiro morto pelo drone em 28 de abril ilustra exatamente por que isso é importante. Os mísseis grandes estão sob controle. Os foguetes grandes estão sob controle. Mas os drones baratos, que voam baixo e devagar, ainda são uma ameaça mortal, e Israel está trabalhando para fechar essa brecha. Caso você tenha esquecido, tecnicamente existe um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Também em 28 de abril, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descreveu o cessar-fogo no Líbano como único porque o Líbano e Israel não estão em guerra. E, no entanto, a IDF está operando no sul do Líbano, destruindo túneis com 450 toneladas de explosivos, encontrando armas em quartos de crianças, desmantelando mais de 50 locais de infraestrutura terrorista e atingindo mais de 20 alvos no Vale do Bekaa pelo ar. Ainda em 28 de abril, o presidente do parlamento do Líbano, Berri, perguntou: onde está o cessar-fogo? Na perspectiva de Israel, eles não estão em guerra contra o país Líbano, mas estão lutando ativamente contra a organização Hezbollah, que está operando dentro do território libanês. Se essa distinção vai se sustentar diplomaticamente ao longo das próximas semanas, essa é a grande questão. Netanyahu disse isso diretamente: ainda não terminamos. O Hezbollah passou uma década construindo infraestrutura por todo o sul do Líbano. Existem mais túneis esperando para serem encontrados. O Vale do Bekaa ainda tem infraestrutura do Hezbollah que não foi tocada. Áreas ao norte do Litani, onde as forças da IDF agora estão operando pela primeira vez nesta campanha, trarão suas próprias descobertas. O objetivo declarado de Israel é criar um cinturão de segurança.
uma zona de amortecimento ao longo da fronteira que seja limpa da infraestrutura militar do Hezbollah. Mas aqui está o verdadeiro desafio. Israel não pode manter o sul do Líbano indefinidamente. Eventualmente, as forças da IDF precisarão recuar, ou fazer a transição para uma postura diferente. Para que a zona de amortecimento funcione a longo prazo, o exército libanês precisa se posicionar no sul e realmente aplicar o que a Resolução 1701 exige. Se o exército libanês está disposto e é capaz de fazer isso, depois de anos falhando em fazê-lo, essa é a questão política central para a qual toda essa campanha militar está tentando forçar uma resposta. Netanyahu está apostando que destruir uma quantidade suficiente da infraestrutura do Hezbollah vai mudar a equação. Que o governo do Líbano, enfrentando pressão internacional e querendo reconstruir sua economia, finalmente vai impor o que 18 anos de resoluções da ONU não conseguiram. Veremos. O que você acha? Destruir os túneis realmente muda a situação estratégica no Líbano? Ou o Hezbollah vai simplesmente reconstruir tudo assim que a IDF for embora? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Fiquem espertos.